O juízo final é o clímax da história redentora, o ponto em que todas as obras humanas serão reveladas e pesadas na balança da justiça divina. João, exilado na ilha de Patmos, recebe a visão solene e majestosa desse evento em Apocalipse 20, versículos de 11 a 15. Suas palavras nos transportam ao cenário mais solene das Escrituras, um grande trono branco diante do qual a criação inteira não consegue permanecer. O texto diz: fugiu a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Apocalipse 20, versículo 11. Nesse tribunal escatológico, todos os mortos, grandes e pequenos, comparecem diante do trono. A imparcialidade absoluta do julgamento é sublinhada pela ausência de distinções humanas. Reis e camponeses, ricos e pobres, eruditos e analfabetos, todos se apresentarão em igualdade diante do juiz eterno. Nenhuma posição social ou realização terrena terá valor nesse momento. O que estará em jogo será a verdade do coração, a realidade da fé e o testemunho das obras. A cena é composta por dois tipos de registros, os livros e o livro da vida. Os livros têm as obras humanas. Cada palavra, atitude, intenção e escolha será examinada com justiça. As referências são Mateus 12:36, Eclesiastes 12:14. E o outro é o livro da vida. Por sua vez, contém os nomes daqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse 13, versículo 8. Diz isso. Enquanto os livros revelam a verdade sobre a conduta dos homens, o livro da vida revela quem pertence a Cristo. Aqui reside a tensão teológica extremamente importante. As obras são julgadas, mas a salvação é pela graça. Os livros revelam o mérito humano sempre insuficiente diante da santidade de Deus. E o livro da vida manifesta a graça soberana que salva aqueles que, pela fé, foram justificados em Cristo. Como Paulo afirma, pela graça sois salvos mediante a fé. Efésios 2:8. O juízo final, portanto, não nega a graça, mas a manifesta em plenitude, revelando a profundidade da redenção e a seriedade da responsabilidade humana. O texto nos mostra que aqueles que participam dessa etapa do juízo são os que não fizeram parte da primeira ressurreição. A ressurreição dos justos, Apocalipse 20, versículos de 4 a 6, fala: estes ressuscitados após o reinado milenar de Cristo são convocados para receberem a justa retribuição. Entre eles estão os ímpios de todas as eras, homens e mulheres que rejeitaram o chamado divino, preferindo viver segundo seus próprios caminhos. A graça lhes foi oferecida, mas recusaram submeter-se ao senhorio de Cristo. Sua condenação não será arbitrária, mas fruto de uma rejeição consciente da luz que receberam. João 3, versículos 19 e 20. Bem, em segundo lugar, as nações não alcançadas, os que ignoraram o Evangelho. A justiça divina será aplicada também aos que não tiveram acesso direto ao Evangelho. Em Romanos 2, 14 a 16, Paulo nos lembra que os gentios que não têm a lei serão julgados pela lei moral impressa em seus corações, suas consciências e a criação que testifica do Criador. Romanos 1, versículos 19 e 20 fala sobre isso. Deus é justo e misericordioso e julgará cada um conforme a luz recebida. Em terceiro lugar, os que nunca nasceram, incluindo os abortados. Embora as Escrituras não abordem diretamente o destino eterno dos não nascidos, podemos confiar no caráter de Deus. A onisciência e a justiça divina abrangem todas as situações, mesmo as que escapam à nossa compreensão. Sabemos que Deus é justo e compassivo. Ele não comete erros e não deixará de fazer o que é certo. O destino dos redimidos é chamado de segunda morte, que é o lançamento do lago de fogo, conforme está escrito em Apocalipse 20, versículos 14 e 15. Esta expressão não descreve apenas a punição, mas, sobretudo, a separação eterna da presença de Deus.
Trata-se da perda definitiva da comunhão com o Criador e da completa exclusão da vida eterna, da justiça e da paz que estão em Cristo. É importante compreender que essa condenação não será uma mera reação da ira divina, mas uma revelação da justiça de um Deus santo que não pode coabitar com o mal. Os que rejeitam a Cristo assumem para si mesmos a responsabilidade por esse destino. O juízo, portanto, não é injusto, mas a consumação lógica de uma vida vivida à parte de Deus. Bem, o juízo final será também uma demonstração gloriosa da justiça absoluta de Deus, porque Deus há de trazer juízo toda a obra, até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Eclesiastes 12:14. Nada vai ficar oculto. As máscaras cairão, os segredos serão revelados. Como Paulo afirma, Deus julgará os segredos dos homens por meio de Cristo Jesus. Romanos 2:16. Este juízo será perfeitamente justo, levando em conta não apenas os atos visíveis, mas também as intenções e os desejos ocultos. Cada pensamento, cada motivação do coração será posto diante de Deus. E esta é uma das razões pelas quais o julgamento será irrefutável. Todos reconhecerão a justiça das sentenças proferidas. Não haverá apelos, nem injustiças, nem omissões. Bem, diante dessa realidade, nós somos convocados à reverência, à santidade e à urgência missionária. O juízo final nos mostra um lembrete vívido de que nossas decisões hoje têm consequências eternas. Vivemos à beira da eternidade, como nos adverte Atos 17:31. Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. E este é Jesus Cristo. A igreja deve proclamar com fervor a mensagem do Evangelho, pois o tempo é curto e o mundo precisa saber que há salvação em Cristo e que há um trono branco diante do qual todos comparecerão.